Meus amados, vamos lá então, vamos lá. Queridos, feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por este momento, Senhor, por esse privilégio de estar na Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, graça sobre graça, graça e mais graça do Senhor, favor e mais favor sobre as nossas cabeças. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Espírito Santo, nos ajuda nesta noite mais um pouquinho, nos ajuda em nossa fraqueza. A nossa fraqueza é uma só, a nossa incredulidade. Nos ajuda a remover a incredulidade do nosso coração, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Queridos, estão me ouvindo bem? Então, né? O somzinho está muito alto aqui ou tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto, nós estamos falando de igreja saudável. Eu adoraria que tivesse, muita gente aqui, mas nós servimos uma pessoa, no mesmo nível e amor e zelo, como se estivesse servindo 1 milhão, e a gente serve 1 milhão como se fosse uma pessoa. Ainda que estiver 2 ou 3, em meu nome ali eu estarei, Jesus disse, amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico no meio da igreja, e hoje você vai ouvir uma base desse assunto rasgado. Pensa numa conversa séria, pensa numa conversa rasgada, vai ser hoje aqui, e isso é importante para nós, ok? Queridos, hoje nós vamos falar rasgado aqui, tá? E eu preciso muito que você abra o seu coração, e se você crê que eu sou um servo do Senhor, um homem de Deus, um homem verdadeiro, então hoje a gente vai conversar. Hoje a conversa de hoje, se você quiser anotar, se chama Fazendo Amigos nos Tabernáculos Eternos. Nós vamos falar de oferta hoje. Nós vamos falar desse assunto polêmico que as igrejas no mundo estão ensinando errado, e por ensinar errado as pessoas estão sendo machucadas, e por elas estão sendo machucadas, uma onda de difamação do Evangelho de Cristo tem acontecido na terra. E nessa onda de difamação, muitas vezes as pessoas estão certas, mas muitas vezes elas estão erradas, ok? Então hoje eu quero falar de uma maneira clara, transparente, fundamentada na palavra. A verdade não é aquilo que o Felipe diz, a verdade não é aquilo que nenhum homem de Deus diz, mas a verdade e a única verdade é aquilo que Deus diz. Então o que nós vamos conversar aqui é sobre a palavra de Deus. Você que está nos ouvindo no YouTube, abra a sua Bíblia, pega a Bíblia, que nós vamos falar de Bíblia. Agora, a gente precisa ser justo quando a gente falar disso, tá bom, queridos? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Você vê que eu não tenho o hábito de ficar conversando muito desse assunto. Por quê? Porque nós temos as plataformas de ensino para a gente fazer isso. Eu tenho um livreto que eu falei alguma coisa sobre isso, chama Dom Inefável, tá? E eu acredito que a gente vai reeditar ele lá, vai mandar fazer, e se possível a gente vai até ou vender por um valor muito simbólico. A última vez eu vendi por R$10, R$15, ou a gente vai sair deixar ali pronto para o pessoal pegar. Se você quer entender de oferta, você pega, adquire e leia. Bom, a primeira coisa que você precisa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35. O título é Fazendo Amigos nos Tabernáculos Eternos. Atos 20, 35. Tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Repete comigo, mais bem-aventurado é dar do que receber. No dia que você entender isso, a sua vida destrava por inteiro, espiritualmente,
emocionalmente, fisicamente e materialmente. Tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre ofertar é o conceito do que é ofertar. É o conceito do que é ofertar. E para a gente falar do conceito do que é ofertar, primeiro eu vou ler aqui para você e depois a gente contextualiza. Oferta é uma expressão de adoração, gratidão e prestação de culto. Por que eu falo isso? Começo falando isso. Lá na origem, você vê quando Deus cria o homem peca, nasce Caim e Abel, e aí Caim e Abel, o que eles fazem? Oferta. Quando Deus liberta o povo do Egito, Deus então fala, olha, estabelece o tabernáculo, e Deus separa a tribo de Levi. Eu não vou falar disso que a gente já conversou. E ele separa a tribo de Levi, dentro da tribo de Levi Deus separa os sacerdotes, lembra disso? E os sacerdotes, eles prestavam culto, o sacerdote, ele era uma representação do povo aos olhos de Deus, era uma representação do homem prestando culto a Deus, ok? Então dentro do tabernáculo ele tinha três partes, ele tinha no tabernáculo o pátio ou átrio, o lugar santo e o santo dos santos, ok? O pátio ou átrio era o lugar onde fazia o sacrifício, onde tinha o holocausto. E quando aquele sacerdote fazia o sacrifício, aquele sacrifício ali no holocausto, quando ele queimava ali o sacrifício, aquilo ali era uma espécie de adoração. Aquilo ali era um símbolo do homem prestando culto a Deus, ok? Do homem prestando culto a Deus, do homem ministrando a Deus culto. Então quando você vê no Velho Testamento o sacerdote fazendo serviços sacerdotais, ali o sacerdote, ele era um mediador entre Deus e os homens, e o sacerdote, aos olhos de Deus, era o homem prestando culto para ele, ok? Por isso que tinha um protocolo muito certinho para que ele pudesse cumprir, e se o sacerdote não cumprisse, ele poderia até morrer, mas isso aí é um outro assunto. Mas o fato é que a primeira coisa que ele fazia no átrio, ele fazia o sacrifício, e quando ele fazia o sacrifício, aquele sacrifício era uma espécie de adoração, era uma prestação de culto. Isso aí nos ensina que nós devemos, qual é o verdadeiro culto ao Senhor? É a adoração. O final da cruz é o que? Adoração. Deus, ele quer arrancar de você uma expressão do seu coração verdadeiro. Deus quer relacionar com você, ele quer um relacionamento. Ele não está preocupado com nada, com obra, ele está preocupado com relacionamento. Mas isso aí, se a gente entrar nisso, a gente vai para um monte de coisa. Mas o que eu preciso te dizer é que oferta, a palavra ofertar vem de presentear. Então, oferta é um presente que você dá para Deus, é um presente, é uma prestação de culto, é uma adoração, ok? Oferta não é você chegar simplesmente, pegar ali o valor e não. O que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12? Coloca lá, Felipe, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é cultuar a Deus racionalmente? É você cultuar a Deus com o entendimento correto da palavra. É você ter boa consciência do que é cultuar a Deus. E o que é ter uma boa consciência de cultuar a Deus? É você todos os dias se apresentar diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você olhar para o tabernáculo ele é uma representação do homem. O ser humano tem quantas partes? 3.
O átrio tinha quantas partes? O tabernáculo tinha quantas partes? 3. O ser humano, quais são as partes do homem? Espírito, alma e corpo. O que tinha no átrio? Santo dos santos, que é o espírito, lugar santo, que é a alma, e o átrio, que é o corpo. E qual que era o primeiro serviço do sacerdote? Coloca na sua cabeça, o sacerdote é um símbolo do homem, adorando Deus. É um símbolo do homem prestando culto a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Aquela primeira, ele fazia um sacrifício ali. Hoje nós temos que fazer sacrifício? Não. Quem é o sacrifício? A nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, que vos apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é cultuar a Deus? É todos os dias eu me apresentar diante dele, santo e agradável a Ele. Isso é ofertar. É entregar a sua vida todos os dias para Ele. Então, o primeiro conceito de oferta que você precisa entender é que oferta é igual a adoração. Quando o homem ofertava sacrifícios a Deus, ele estava ofertando a adoração, ele estava prestando culto a Deus. Está claro isso para vocês? A segunda coisa, agora, diante disso, a gente pode falar o que é ofertar. O que é ofertar? Ofertar é o desejo de participar da obra de Deus voluntariamente com alegria. Vou repetir. Ofertar é participar da obra de Deus voluntariamente com alegria. Mas o primeiro sentimento de quando eu dou uma oferta é o sentimento de adoração, é o sentimento de gratidão, é o sentimento de gratidão. Do que? Gratidão do que? Gratidão de que Ele te deu Jesus para que você pudesse se relacionar com o Pai novamente. Gratidão do que? Que você recebeu a paternidade de Deus na sua vida. Gratidão do que? Porque agora eu recebi a identidade de filhos por meio de Cristo Jesus. Eu posso ser chamado de filho de Deus. Todos são filhos de Deus na terra, você acha? Você acha que todos é? Está errado se você acha que todos é. Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, lá em João. Porém os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam Jesus, Ele deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Então filho de Deus não é quem frequenta culto. Filho de Deus não é um ser humano. Não! Filho de Deus é quem confessou Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então quando você confessa Jesus na sua vida, quando você fala, entra dentro de mim por meio do teu Espírito, naquele momento você se torna filho de Deus. Então Jesus abriu um grande favor para mim, e esse grande plano de salvação que Jesus me deu, eu sou grato por isso. Então o primeiro sentimento da minha oferta é o sentimento de gratidão, é o sentimento de adoração. Sabe por que eu falo isso? A maioria oferta de qualquer jeito. Sabe o que as pessoas acham? Que estão dando dinheiro. O povo ocidental é o povo que é criado numa cultura mais mesquinha. O povo oriental não. Você sabia como é que é no Oriente? No Oriente, se você vai na casa de alguém, você leva um presente. No Oriente, se você vai num culto, você é chamado para cultuar qualquer Deus. Se não for Deus, o nosso Senhor, o único Deus, mas se for qualquer outros deuses aí, eles vão lá e levam um presente. O povo ocidental não. Os povos ocidentais, me dá. Então quando você está ofertando, eu não estou falando de dinheiro aqui, eu estou falando de uma expressão do seu coração. E antes de continuar, eu preciso falar, o meu pai na fé, algumas pessoas conhecem, irmão Bernardo, tem um livro dele chamado, eu falei aqui a última vez, eu não lembro agora, bom, depois eu lembro no meio do caminho. E esse livro, ele relata que ele teve problemas
que ele falhou com Deus. Nesse livro ele fala assim, o Senhor me corrigiu, porque eu deixei de falar sobre este assunto, sobre o ofertar. E no dia que eu fui falar de ofertar, da expansão do Ministério Verdade Viva, as pessoas falaram que eu estava pedindo dinheiro, que eu queria dinheiro. E Bernardo não tinha papo na língua, meu pai na fé, e eu sou parecido com ele. Eu acredito que eu sou até um pouquinho mais molinha. E o Bernardo falou, pode ir embora. Por quê? Mas aí Deus falou para ele, você errou. Você negou um princípio que era para ensinar. Guarde uma coisa, a gente está entrando em oferta aqui. Assim como existe o princípio da oração em línguas, assim como existe o princípio do jejum, assim como existe o princípio, mais bem-aventurado é o livro, mais bem-aventurado, eu tenho ele lá em casa. Um dia, se você quiser ver, é só falar comigo. E aí, assim como tem os princípios, jejum, oração em línguas, são chaves espirituais que Jesus deixou, são ferramentas da fé. Assim também existe uma ferramenta chamada ofertar. Mas quando falamos de ofertar, dá uma dorzinha aqui, né? Esse pastor é ladrão. Não é assim que você pensa? É ladrão. Por 3 motivos você pensa isso. Primeiro, porque você foi machucado ao longo dos anos. Entraram um monte de picareta e ensinaram um monte de coisa errada, um monte de homem ganancioso e ensinou coisa errada, e de fato é legítimo esse sentimento. A segunda coisa que você fala isso é porque você tem um problema dentro de você. A igreja está machucada nessa área, mas você tem um problema dentro de você. E esse problema se chama avareza. Ai, sério? Sim, você é avarento. Sabe o que é avareza? Ganância. O ser humano é avarento. Antes do pecado de Adão, o homem tinha tudo disponível para ele, lá no Éden. Tinha tudo. Depois do pecado de Adão, Deus falou assim, agora com o suor do seu rosto você vai comer o pão. O que significa isso? Agora eu tenho que ralar para ter o meu sustento. Então eu planto o meu pé de laranja, e quando você fala, meu pé de laranja demorou para crescer, cresceu, ficou bonito, tá cheio de fruta lá, e aí quando eu vou chupar minha laranja, você chega para mim e fala, dá um pouquinho mais 10 para mim, sabe o que eu faço? Aqui para você, vai plantar sua laranja, eu ralei. Então dentro do coração do homem tem um negócio chamado avareza, de todos, uns têm menos, outros têm mais, mas todo mundo tem esse problema, todo mundo. E você vai entender aqui até o final que nós vamos conversar. Então, o primeiro sentimento, quando você oferta, é o sentimento de adoração. Queridos, quando você está ofertando, a oferta não tem nada a ver com a pessoa que está aqui na frente pregando, pelo amor de Deus. A oferta é algo entre você e Deus, está entendendo? A oferta é uma ministração do homem para Deus. Quando você oferta, você está falando, Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado por ter me alcançado. E o mínimo que eu vou fazer é ofertar para que a tua palavra possa ser propagada na terra. Porque se tem uma coisa... Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa de dinheiro? Claro que não, Deus é Espírito. Deus não precisa do seu dinheiro, e Ele é o dono do ouro e da prata. Mas sabe o que Deus mais gosta? Deus gosta de gente. E quando você cuida disso, Ele fica feliz. Quando você promove salvação de alma, você está promovendo o reino. Quando você promove o reino, você está cuidando de almas, você está promovendo a salvação de almas. E isso, para Deus, é a maior declaração de amor. Aleluias! Ofertar é o desejo de participar da obra de Deus com alegria, voluntariamente. Terceira coisa que você precisa saber: por que ofertar? Abre a sua Bíblia, Lucas capítulo 16, do 9 ao 13. Veja, é Jesus que está ensinando. Guarde isso, querido, eu nunca vou pedir nada para você, você é livre. Se você vê um dia eu pedindo algo para você, querido,
eu sou um mendigo, eu paro de pregar o evangelho, de verdade. Isso não é arrogância, isso é identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, e eu sei o que ele me chamou, e ele cuida de mim. Mas eu não vou negociar os princípios de Deus. Deus um dia falou assim: filho, eu te chamei para fundamentar a minha igreja, então eu vou fundamentar. Eu perco a amizade, mas eu não perco a verdade. Uma igreja que não oferta não é saudável, guarde isso. Vamos ver o que Jesus falou. Lucas capítulo 16, versículo 9 a 13. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. 2 minutos. Você sabe o que é riqueza de origem iníqua? O dinheiro, é dinheiro. O dinheiro é uma riqueza de origem iníqua. Você sabe o que é iniquidade? É injustiça, maldade, corrupção. Então, o dinheiro é corrupto, sim ou não, desse mundo? Sim. Por que ele é corrupto? Por que ele é iníquo? Por que ele é injusto? Porque o dinheiro passa na mão da Isadora, passa na mão da Aninha, mas passa na mão do traficante, passa na mão da prostituta, passa na mão de um monte de gente. É ou não é? Então, o dinheiro passa na mão do justo, mas passa na mão do pecador. Então, o dinheiro que circula nessa terra é uma riqueza de origem iníqua. Está entendendo? Então Jesus ele falou assim, ó: eu vos recomendo, vou te dar uma dica, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, aquelas riquezas de origem iníqua, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Continua. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Já viu a igreja, os pregadores falando, quem é fiel no pouco é fiel no muito, e colocando em outros contextos? Quando Jesus falou de ser fiel no pouco e ser fiel no muito, ele está falando isso aqui, ó, de riqueza de origem iníqua. Eu falei que hoje nós vamos conversar bem direto. O que eu não quero é que você que se reúne aqui comigo não tenha clareza das coisas. Então, quando falar, eu não quero nunca ouvir você falar assim, o pastor está insinuando alguma coisa. Eu não insinuo nada, eu te ensino a verdade. Você é livre para fazer isso ou não. Se você não fizer, o problema é seu. Se você fizer, o problema é seu. Amém? Isso é algo entre você e Deus. Eu só estou te ajudando, te ensinando. Tudo bem? E para mim isso é um assunto muito sério e desconfortável, porque eu larguei tudo para pregar o evangelho, e tudo que eu ouço até hoje é que eu sou um vagabundo. Tudo. Se Deus me abençoa, se Deus faz milagre, alguma coisa esse cara está fazendo. Eles nunca procuram falar assim, poxa vida, será que Deus está com esse cara? Será que essa obra é de Deus? E você imagina, para uma alma de um homem, porque eu não sou um anjo, tá? Eu sou um ser humano, e dói muito ouvir coisas que a gente ouve, mas tudo bem, está previsto, está no pacote do evangelho. O apóstolo Paulo falou assim, nós fomos considerados como escória desse mundo. Sabe o que é escória? Quem sabe? Lixo. O lixo, o resto do mundo. Paulo falou assim, nós que pregamos a palavra, fomos considerados escória. Eu sei que gente está comigo e dá risada e fala nas minhas costas. Eu sei como é que funciona. Vamos lá. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Continua. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, Jesus está sendo claro aqui? Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Sabe o que ele está falando? Se você não consegue liberar dinheiro, esse mundo acha que dinheiro é muita coisa, para mim é resto. Se você não consegue ser liberal nas riquezas de origem iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza, querido? Sabe por quê? A verdadeira riqueza é Cristo, a verdadeira riqueza são as coisas eternas. Porque as coisas dessa vida aqui, querido, sabe o que é um carro? Desculpa gente, eu estou falando com muito amor, às vezes parece
arrogante. É que eu fico indignado dentro de mim. Sabe o que é um carro? É um pedaço de lata. Você não tem noção como é que eu fiquei triste quando meu carro deu pau, né, Fernando? E fiquei feliz, né, Fer, que tá arrumando, né? Mas como a gente fica triste, a nossa alma fica triste por causa de um pedaço de lata. E Jesus falou assim: se você não consegue liberar coisas dessa terra, quem que você acha que vai confiar em você a verdadeira riqueza, cara? Continua. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, do próximo, das almas, do reino, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Percebe que ele está falando de dinheiro? Percebe que ele está falando de avareza? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Querido, o dinheiro, ele não tem que te dominar. O dinheiro é seu servo, ele vem para te servir. Você governa ele. Você sabe por que muitas pessoas não prosperam financeiramente? Quer ouvir a verdade ou mentira? Porque se Deus der riqueza para eles, Deus perde eles. Porque o dinheiro é senhor da vida deles. E Deus não tem problema de você andar com riqueza, tá? Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Mas sabe por que a riqueza não chega na sua vida? Por causa do seu coração. Por que eu não rompo financeiramente? Por causa da luxúria. Você sabe o que é luxúria? Você sabe ou não? Luxúria é tudo que envolve poder e prazer. Deus está sempre olhando para o nosso coração. Eu não posso negar não. Deus, Ele tem trabalhado no meu coração. Antigamente, tudo que eu estou falando para você, eu vivi experiência. Querido, você não tem noção. Eu ganhei dinheiro, não ganhei muito dinheiro não, mas ganhei dinheiro. Mas Deus, Ele falou assim, não, Ele confia nele, eu vou ensinar Ele a confiar em mim. Então eu tenho um pouquinho de experiência, muito pouco, de como colher as coisas do céu. Eu aprendi. E a primeira coisa que para você colher as coisas do céu, Deus está olhando para o seu coração. E às vezes as coisas não rompem financeiramente, muitas vezes é por conta do seu coração. Porque o seu coração é avarento. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, rapaz, se Deus me der dinheiro, eu vou ofertar pesado. Já viu isso? Querido, né? Não é quando você tiver não, é agora. Porque a oferta não tem nada a ver com o homem, entre você e Deus. Deus não está olhando para valores, Deus está olhando para o coração seu. Vamos lá. Agora volta aqui para o versículo 9. Não, versículo 9. Por favor, Felipe, obrigado. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. O que é isso? Jesus está falando assim, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Do dinheiro que você tem do seu trabalho, separe um tanto para a propagação da minha palavra na terra. Separe um tanto para ganhar almas. Separe um tanto para fazer amigos. Ok? Quando eu sirvo a obra de Deus com as minhas riquezas, com a minha finança, eu estou abrindo uma grande condição do amor de Cristo chegar em vários lugares. Tá claro? E quando o Evangelho chega nesses lugares, eu estou participando de uma colheita de amigos. Para que quando aquelas vos faltarem, quando é que vai faltar riqueza? Nessa terra aqui vai faltar riqueza de origem iníqua? Não vai faltar. Quando que ele está falando? Quando é que não vai ter dinheiro? Quando é que não vai ter riqueza? Quando Jesus vir buscar a igreja. Quando nós estivermos no céu. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial.
para que quando aquelas vos faltarem, para que no dia que você estiver comigo no céu, volta lá, Felipe, por favor, e estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Sabe o que ele está falando? Ganha alma, faz amigo aqui na terra, para que quando você estiver no céu, essas pessoas possam te encontrar e falar: obrigado, Ana, obrigado, Isadora, obrigado, Fernando, obrigado, cara, obrigado, Beto, obrigado, Miquelinho, obrigado, Paulo, muito obrigado. Aí você vai falar assim no céu: oi, mãe, eu não conheço essa pessoa. Rapaz, acho que essa pessoa está biruta, mas no céu para estar biruta é difícil, né? Não vai ter isso aí. Aí você vai falar, eu estou ilustrando aqui: fulana, mãe, eu te conheço da onde? Menino, você não sabe, você não me conhece não. A gente não teve oportunidade de conhecer pessoalmente, estou conhecendo agora. Mas sabe o que é? Você conheceu um rapaz lá, um pretinho, um neguinho, que falava de Jesus. E você conheceu um magrelinho, um birimbau lá, que chamava André, né? Parecia um birimbau. Isso, rapaz, você contribuiu na vida do ministério daqueles meninos, e aqueles meninos chegaram até mim. Rapaz, aquele magrelinho veio aqui na Índia, falou para mim de Jesus, e depois aquele pretinho foi lá para a África e falou para um monte de africanos lá. Você não sabe o que você fez, e eu quero te dar um abraço, muito obrigado. É isso que acontece quando você oferta. Quando você oferta, você abre uma condição. Dá a mão para mim, Fernando. Você abre uma condição. Dá a mão para Ana. Dá a mão para Isadora. Então, você abre uma condição de eu chegar em lugares onde eu não posso chegar, mas se você estiver junto comigo e esticar, eu chego lá. Aonde que está isso na Bíblia? Vamos ver? Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Olha o que diz Paulo falando. Gente, 2 minutos, vocês estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Tem que ser claro, esse assunto é um assunto claro, e vocês vão sair daqui com uma responsabilidade, sabe do que? De transbordar para as pessoas que reúnem aqui como é que funciona. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Nós não compactuamos com a mentira nesse ministério, mas sim com a verdade que Cristo nos ensinou. Olha o que o apóstolo Paulo falou: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Continua. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, as boas novas, o Evangelho. Então, volta lá no 14. Como porém invocarão? Como é que as pessoas vão invocar o nome de Cristo, sendo que eles não creram? Como é que eles vão crer se eles não ouviram nada? Como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Continua. Como é que eles vão pregar se não tem quem envia? Sabe o que eu aprendo aqui? Tem 3 grupos na terra. Tem um grupo que vai ouvir a palavra, tem um grupo que vai pregar a palavra, e tem um grupo que vai enviar para que essa palavra chegue até eles. Qual grupo você faz parte? Se você já é um cristão, você já não está mais na parte do que vai ouvir. Se você não tem um ministério da palavra, se você não está ainda no tempo de Deus, apesar que toda a igreja é dispenseira da palavra de Deus, mas eu estou falando de ministério, nós já passamos sobre essa aula, eu acho que dá para você entender o que eu estou falando. Se você não está dentro da sua vocação ministerial, então você, a igreja de Cristo, você está no grupo de quem? De enviar. O que eu aprendo com isso? É missão da igreja ser um propagador do Evangelho. É missão da igreja enviar mensageiros para que a palavra de Deus chegue até as pessoas. É missão da igreja o ofertar. Que sentimento você está colocando agora em mim, Felipe? O sentimento da causa. Primeiro eu falei o sentimento da gratidão, o sentimento do amor.
Então, quando você oferta, você não é um ato de fazer isso aqui, ó. Eu sei que tem até escorpião que pica a sua mão, né? Eu sei como é que é. Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver esse sentimento, não dá não. Eu vou ler para você daqui a pouco. Deus ama quem dá com alegria. Se não está com alegria, não faz não. Deus não quer nada ser obrigatório. Deus ama uma coisa chamada voluntariedade. Eu estou colocando no seu coração os sentimentos, os ingredientes necessários para a sua oferta. Quando você oferta, não é isso aqui, ó. Até dói, até soco. E a avareza está, minha conta. Pai, o dinheiro é seu, não precisa fazer nada, filho. Pega para você. Quando eu oferto, primeira coisa que sai, eu te amo. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez comigo. Eu te amo. Adoração, gratidão. E a segunda coisa é um sentimento de causa. Senhor, aquilo que o Senhor fez para mim, o mínimo que eu vou fazer nessa terra é fazer amigos, é propagar a tua palavra, é fazer com que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive um dia de te encontrar. Uau! Isso para mim é... Queridos, eu vou pregar o evangelho recebendo oferta ou não recebendo oferta. Eu vou pregar o evangelho tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, porque eu recebi uma missão do meu Senhor. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E é esse o sentimento que eu quero colocar dentro desse ministério. Queridos, nós temos que, é o mínimo, nós temos que ser propagadores da mensagem. Uma amiga minha de Portugal me ligou e falou assim: Felipe, qual que é o seu Pix? Faz tempo isso. Eu falei: por que você está falando isso? Ela falou assim: Deus me pegou ontem e falou algo para mim. Deus falou para mim, palavras dela: será que você crê na minha obra? Será que você crê no meu evangelho? Porque você não investe naquilo que você diz que acredita. Como é que você fala de uma causa que você não acredita? Porque se você acredita, você financia. É ou não é? Já viu os petistas, os comunistas? Vai lá conversar com um comunista. Ele é fanático pelo comunismo. Sabe o que ele faz? Todo mês ele dá um dinheirinho. Todo mês ele está lá, ó. Quem está ali no time lá, todo mês. Nós, como igreja aqui no Ocidente, nós só queremos reter. Eu vou lá para receber. Querido, sai da fila do mendigo. Você é um rei, você é uma rainha. Sai da fila do pedir, entra na fila do dar. Não de ficar, eu preciso. Você sabe por que Deus não coloca a riqueza na mão de muita gente cristã? Porque eles têm cabeça de escravo, eles não têm cabeça de rei. Você está entendendo? Eu estou falando de mentalidade. Você sabe por que Deus chamou Moisés para libertar o povo? Porque Moisés foi criado aonde? No palácio. Somente uma cabeça de rei pode libertar pessoas. Cabeça de escravo não. Porque o escravo, ele vive no escasso. O escravo, ele é mesquinho. E a ideia de Deus é mudar a nossa cultura. Aleluias. Vocês vão entender o que é. Cara, tomara que dê tempo, mas eu acho que não vai dar para a gente falar tudo. Mas é muito bom o desfecho, para você entender o que a oferta faz em você. Então, o segundo sentimento, está claro para vocês? Quando você oferta, o primeiro sentimento é um sentimento de adoração, de gratidão. É um sentimento entre você e Deus. Não tem nada a ver com o homem. Você já é filho de Deus, você já é abençoado. Querido, quando você oferta, não é para você ser abençoado não. Você oferta porque você é abençoado. Não é porque você vai ser, é porque você já é abençoado. Por isso que você oferta. Graças a Deus vai ficar registrado isso no YouTube. É só pegar aqui, passa aqui, filho, ouve lá. Segundo sentimento,
Quando eu oferto, quando eu estou ofertando com o sentimento da causa. Se você não tem sentimento da causa, querido, você não entendeu nada do que é ofertar, você está jogando dinheiro no lugar. Quando eu estou ofertando, eu estou participando da obra de Deus, eu estou participando diretamente para que outras pessoas recebam Cristo. Guarde uma coisa, se você é um ofertante nessa casa, todas as almas que estão entregando a sua vida para Jesus, que nós estamos trabalhando todos os dias no coraçãozinho dela, você acha que eu estou lá sozinho? Se tem uma coisa que eu tenho uma raiva, é a pessoa que fala assim: não, Felipe, o ministério seu está crescendo, cara, nossa, parabéns, o seu ministério. É nosso, gente. Quando se fala de igreja, igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Igreja não tem o eu, igreja tem o é nós, mano, é tudo nosso. Quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Quando uma parte do corpo faz o gol, todos celebram. Quando uma alma na ponta está andando com Jesus e está sendo liberta, todos celebram. O gol foi de todos, é um time. Ó, vai Felipe, cabeceia, tum, Paulão, faz o gol. É assim. É assim. Quarta coisa, para quem ofertar? Para quem que eu vou ofertar? Felipe, eu já entendi então que oferta nada mais é que participar da obra de Deus voluntariamente, com alegria. Mas como é que eu faço isso? Para quem? Quando se trata de oferta, para quem que eu estou fazendo? Como é que é isso? Para onde que vai? Eu vou te ensinar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. Vocês estão gostando do que vocês estão aprendendo? Olha o que diz aqui: da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Está falando da igreja de Atos, a primeira igreja que nasce. Eles eram um só coração e uma só alma. O que significa isso? Eles eram um só espírito. Eles tinham um mesmo espírito, um mesmo entendimento e um mesmo sentimento. Ninguém considerava exclusivamente sua, nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Sabe como é que era? O coração deles era tão cheio de Deus, que eles não estavam preocupados com as coisas da terra. Eu não estou falando para você sair dando as coisas aí não, gente, pelo amor de Deus, não vai fazer louco aí, pegar aleluia. Teve pessoas que eu conheci que quando entregaram a vida para Jesus, saíram dando tudo, quase queria até dar moto, e dando tudo, levando televisão na moto, aleluia, estou te dando. Eu falava para André, deixa, depois ele quebra a cara. Você fica almático, tá tudo certo no início. Tem coisas que você vai fazer pelo Espírito, mas tem coisas que você vai fazer pela alma. Está tudo bem. Põe lá. Põe lá, Felipe, por favor. Ninguém considerava o que era seu. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Continue. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Guarda isso. Nenhum necessitado havia entre eles. Mais uma vez, nenhum necessitado havia no meio da igreja. Se tiver alguém com necessidade aqui, gente, tem coisa errada. Eu não estou falando de vagabundo. Falei que a gente ia falar rasgado hoje. Tem as pessoas migué, né? Já viu? Ela vai lá, aquela igreja ali, abençoada ali, eles dão, então pastor, rapaz, aquela historinha, e é 1, 2, 3 meses, mas não dá uma resposta para Deus, e não quer Jesus. A maior riqueza que você pode dar para alguém é Cristo, não é coisas. Quem tem Deus tem tudo, mas Deus colocou uma cultura de riqueza na sua igreja, no seu povo, e uma das culturas que Deus colocou é que não possa haver falta para nenhum de vocês. Deus não quer mendigos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mendigos.
E quando eu falo que a gente não é mendigo, eu não estou falando que você tem que andar de Ferrari, não estou falando nada disso, tá bom? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Continua. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aonde que eles depositavam? Nos pés de quem? Dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Aqueles que carregavam a visão de Cristo, aquilo que Deus ordenou, aqueles que estavam imbuídos da missão. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja tem um entendimento equivocado. Eles colocavam nos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam para os lugares de necessidade dentro do corpo de Cristo. Então anote aí, em outras palavras, para onde vai a minha oferta? Para onde vai a minha oferta? Quando eu oferto no gasofilácio, para onde deve ir a minha oferta? Eu vou te explicar para onde deve ir e eu vou te explicar como que esse ministério trabalha. E se você não me amar, quando você sair daqui, eu vou ficar muito bravo com você. Biblicamente, para onde ia? Primeira coisa, aquele dinheiro, aquele recurso que chegava nos pés dos apóstolos da igreja, de maneira voluntária, ia para a primeira coisa, para a estrutura do templo. Eles não reuniam no templo? Se você ler lá, sim ou não? Já leu Atos? Já? Todos os dias eles estavam no templo. Muito provavelmente eles tinham que ter uma manutenção daquilo, correto? Então, o recurso que entra ali, eu estou falando direto, tá? Não vou ficar falar bem direto com você. Então o dinheiro que entrava ali era para quê? Para a estrutura. Parte do dinheiro ia para onde? Para os pobres, para os necessitados da igreja. E depois, os de fora. Porque Jesus nos ensina a cuidar dos pobres. Trazendo para os dias de hoje, isso dentro da igreja nós chamamos de projeto social. Projeto social. O que é o projeto social do ministério? Dá-lhe voz de comer. E o dá-lhe voz de comer é para quê? Para servir os da casa que estão com necessidade, primeiro. Está faltando alguma coisa, querido? Não está faltando? Vamos servir os de fora. A minha oração é que o ministério tenha um caixa muito bom. Porque se tiver um caixa muito bom, nós vamos poder até servir os irmãos e pagar a conta dos irmãos. É isso que eu quero. Meu sonho é poder, o irmão que está com dívida, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. Conversa com o irmão Beto. Vai ser assim. Conversa lá com o Beto, ele vai ouvir você. E aí o Beto vai ouvir. Beto, foi isso, aquilo outro. É mesmo, irmão. E aí a gente vai ver a necessidade. Tá bom, nós vamos pagar para você, 6 meses aí do seu aluguel. 6 meses aí Isso é igreja. Isso é igreja, cara. Isso é evangelho. Mas o dinheiro é destinado, todo recurso que entra, ele é destinado para a estrutura, para projeto social, e o terceiro, para os pregadores do evangelho. Agora você vai torcer o nariz? Sim, para os pregadores, para aqueles que Deus chamou, os trabalhadores da vinha. A Bíblia chama a igreja muitas das vezes de vinha, lavoura. Nós somos trabalhadores da lavoura. Eu, André, trabalhadores da lavoura. O Senhor nos chamou, nos separou para trabalhar na lavoura de Cristo. E os apóstolos repartiam entre eles também. Para quê? Para o seu sustento. Anotou isso? Então todo o dinheiro que você coloca lá, o correto é para ir para essas 3 vias. Tá claro para você? Agora
agora eu vou fazer você me amar. O ministério, alguém que ama você, não trabalha assim. Jura? Juro. O ministério, alguém que ama você, entende que a igreja e o mundo tem sido machucado nesta área, com pessoas, com charlatões, com picaretas, com homens gananciosos que querem fazer comércio do evangelho. E a gente também sabe, nós entendemos que o coração do homem é cheio de avareza, ele tem dificuldade nessa área. Quando fala de dinheiro, aí vem o ladrão. Tem gente que fala assim para mim: Felipe, você acredita? Quando eu vim a primeira vez aqui no ministério, isso eu estou falando de gente lá, gente de agora, gente de antes, rapaz, alguma coisa falava assim para mim: rapaz, esse cara é um picareta, esse cara é um ladrão. Sempre, a primeira visão de um homem de Deus para quem é do mundo: ladrão. É ou não é? Se tem uma coisa que eu não vou fazer, é falar para você me dar alguma coisa. Eu não vou, porque eu nunca vou ficar com o rabo preso com ninguém. E o terceiro motivo que eu não peço é o que eu acabei de falar, é que eu não quero estar com o rabo preso com ninguém. Se eu precisar de puxar sua orelha, eu vou puxar e não estou nem aí. Ai, mas eu não vou mais ofertar naquele ministério. Tchau. Eu não estou nem aí. Eu não preciso do seu dinheiro, essa obra não é minha, é de Deus, é Ele que paga a conta. Ok? Então, queridos, nós aqui do ministério trabalhamos de diferente. A gente tem consciência que todo o dinheiro que entra ali, eu poderia participar, o André poderia participar, mas nós, por amor a vocês, não participamos. Então, todo o dinheiro que entra ali, a gente vê: vamos suprir a necessidade da estrutura, vamos servir a necessidade do ministério infantil, do que tiver que ser, do dar e voz. E o nosso? Não, nós não temos salário. A gente vive por amor, a gente prega por amor, a gente quer transmitir para vocês esse sentimento, que a gente prega o evangelho para vocês por amor. Querido, tem gente que eu sirvo há 10 anos, nunca me ofertou, e você acha que eu estou bravo com ela? Jamais. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, eu não estou nem aí. Se a pessoa me oferta um valor X, Y, Z, ou se ela não me oferta nada, o tratamento é o mesmo, com o mesmo carinho e com o mesmo amor. Isso você pode ter certeza. A minha esposa, ela fica admirada, ela fala assim: eu nunca vi um cara igual você não. Ela fala para mim nos bastidores: eu nunca vi. Fernando sabe, a gente foi uma vez na casa de recuperação, né, Fer? Nós oramos para quantas pessoas lá? Mas veio o quê? Eram umas 50 pessoas que nós ministramos, né? Aí depois acho que veio metade lá, né? Nós saímos de lá até a última oração. Alguém deu alguma coisa para nós? Não. Chegamos aqui, era o quê? Quase meia-noite, né? 11h30, eu não lembro. Nós sempre vamos servir uma pessoa. Qual que é o nome do senhor mesmo? Seu Aurélio, como se fosse 1 milhão de pessoas, e sempre 1 milhão como uma pessoa. Paulo sabe como é que a gente ia, né, Paulo? Lembra, Paulo? Ia lá no sítio, lá, ei, Cezinha quietinho, e eu lá falando do evangelho. E eu farei isso para o resto da minha vida. Às vezes não vai dar mais para falar tão pessoal, porque está crescendo o ministério, mas eu farei isso para o resto da minha vida. Então, agora eu vou defender o meu apostolado, eu vou defender a classe dos homens de Deus, tá bom? Eu vou defender os pregadores agora com a Bíblia, Então nós aqui do ministério não pegamos R$1 que entra ali. Eu estou falando que o povo nosso ainda não é saudável, porque eles não entenderam o que é ofertar, eles não entenderam a obra de Deus. Meu pai na fé, irmão Bernardes New Grove, ele falava: filho, no dia que você entender o que é ofertar, ao invés de você fazer o que as igrejas mandam, te dar 10%, você vai dar 90% e ficar com 10%. É lógico que ele não estava falando como regra, ele estava querendo dizer: quando você entender o reino de Deus, você vai ter prazer de ofertar. E sabe o que a igreja comunica com a gente aqui ainda? Que é imatura, não cresceu.
E sabe o que ela comunica também? Que ela vai viver pobre e miserável. E Deus um dia falou para mim: filho, ensina o meu povo a ser rico. E sabe qual que é a primeira coisa para você aprender a ser rico? Você precisa aprender a liberar. Você vai entender isso no final da conversa. Porque quando eu oferto, eu abro uma condição de Deus matar a avareza dentro de mim. E eu crescer em generosidade. Mas isso é lá na frente. Deixa eu defender o meu apostolado. Deixa eu defender o meu trabalho. 5. O presbítero. O que é presbítero? Vamos ver se aprendeu. O que é um presbítero? É um líder, é uma pessoa que está na frente. As igrejas ensinam errado. Ensina tudo errado. Um presbítero é aquele que Deus chamou e que carrega o ministério da palavra. Ele preside sobre o rebanho. Ou ele é um apóstolo, ou ele é um profeta, ou ele é um pastor, ou ele é um mestre, ou ele é um evangelista. Ele flui nesses dons, porém, um presbítero é quem preside, está na frente de algo, ok? A pergunta é: o presbítero tem direito de usufruir das ofertas depositadas? Sim ou não? E por quê? Nós vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Depois você lê o 9 inteiro, você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, defendendo o apostolado dele. Por quê? Porque estavam entrando falsos apóstolos na igreja que ele gerou de Coríntios, e estavam falando que ele era, sabe o quê? Charlatão, picareta. É o que o diabo às vezes sopra na mente de alguns. A gente dá a nossa vida, a gente dá a verdade para o abençoado, e ainda o abençoado ouve o diabo achar que nós somos ladrão. Oh meu Deus! É por isso que eu não peço nada, é por isso que eu não pego nada. Felipe, da onde vem sua riqueza? Do Senhor. Deus mexe no coração de pessoas, elas ofertam. Na minha vida e na vida do André. E eu já falei para o André, não pede nada para ninguém, e não insinua nada, porque você não é mendigo. E todo pregador dessa casa aqui, que for gerado, que tiver ministério e for estabelecido aqui, também vai ter que ter o mesmo sentimento, sem ganância. Nós vivemos fé. Por que eu escolhi viver assim? Por duas coisas. Primeiro, que nós não somos mendigos. E segundo, que nós não queremos deixar a presença de Deus. Eu conheci ao longo dos anos muitos homens que ficaram acomodados por receber salário. E é bíblico receber salário. Eu vou ler para vocês aqui. É bíblico, sabia? Você sabia que eu tenho direito de receber salário? Você sabia que um pregador do evangelho tem direito? Você sabia que o padre tem salário lá? Todo pregador do evangelho tem direito de receber um salário. Mas eu joguei no lixo o meu salário, porque eu preferi receber de Deus. Para quê? Para não depender de você. Para quê? Para ensinar você que eu prego por amor. Para quê? Para que eu não tenha rabo preso com você. Para quê? Para que você veja os milagres de Deus na vida de quem ministra para você. Se você andar comigo, praticamente eu vou pagar tudo para você. Se Deus deixar, eu pago tudo. Eu não fico aqui não, eu não coloco aquele violino. Tu sabe o que é, meu irmão? Não tenho nada. Eu quero ser amigo de você, eu quero poder sentar com o Beto, eu quero poder sentar com o Miquelinho, eu quero poder sentar com o seu Aurélio como amigo. A gente não passa dias difíceis, não passa? A gente quer o quê? Amigo, não quer? Rapaz, hoje o dia não foi bom não, foi mãe? Glória a Deus, está tudo bem. A gente só está ali expressando um pouquinho do coração, da alma nossa. Por isso que Jesus, ele fala que as raposas têm covis, os passarinhos têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Você não tem noção qual é o sentimento meu e da minha esposa com relação a pessoas. A gente serve pessoas, mas a gente não entrega o nosso coração, porque a gente tem receio de tudo que a gente já viveu. Porque a gente já conversou com pessoas, a gente não pode falar de nada, a gente não pode falar de um dia difícil, porque se a gente falar, sabe o que eles vão falar? Está pedindo dinheiro. Olha, está dando um golpinho, está falando de um jeito, que é que eu dou dinheiro? Então sabe o que a gente faz? Vamos ficar quietinho na nossa, vamos servir, vamos amar as pessoas e não vamos falar de nada. Então toda vez que você falar comigo, você está bem, Felipe? Estou bem. Está precisando de alguma coisa? Cara, está tudo certo. Deus vai ter que falar com você alguma coisa aí. Porque é assim que eu vivo há quase 10 anos. Eu prego o evangelho todos os dias
e eu não peço nada para ninguém, e eu tenho assistido Deus cuidar de mim. É muito bom, é muito prazeroso ver isso, porque eu sei que quem me chamou não foi o homem, foi Deus. Aleluias. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, gente? É uma conversa franca. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Já vamos acabar. Vocês me dão só essa parte aqui? Depois a gente continua. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? O que vocês acham que eu faço aí, André? Você sabe por que eu não chamo isso aqui de igreja? Se você quiser chamar, você chama. Isso aqui não é igreja. Igreja é uma linguagem popular. Deixa lá, Felipe, por favor. Isso aqui é um local de reunião. Você pode chamar o que você quiser, barracão, porque igreja é o corpo de Cristo. Mas a gente tem uma cultura no nosso país que local de reunião a gente chama de igreja. Mas igreja não é isso. Mas você sabe por que eu chamo de ministério? A palavra ministério significa serviço. Então você sabe por que eu chamo disso aqui de ministério? Eu vou lá no ministério, sabe por quê? Porque aqui é um local que nós separamos para prestar serviços sagrados. Nesse exato momento, nós estamos prestando serviços sagrados. Nós estamos falando das coisas eternas, ok? Então, por isso que eu chamo de ministério. E Paulo falou assim: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar, do altar tira o seu sustento? Sabe o que ele está falando? Eu preciso falar ou você já entendeu? Ele está falando assim: você sabia que o homem de Deus tem direito de tirar a oferta para ele? Você sabia que eu posso fazer isso? A pergunta é: eu já fiz isso aqui? Eu já fiz? O que eu estou te mostrando é o que eu tenho de direito. Um homem de Deus tem direito de tirar a oferta para a estrutura, de tirar a oferta para os pobres, tem direito de tirar a oferta para ele. Sabia disso? Mas nem isso a gente faz. Então, o que eu só te peço, valoriza o que você está aprendendo aqui. Valoriza, pratica, cara. Porque a gente, cara, eu dou minha vida. Deus sabe que eu não consigo dar 2%. Ou eu dou 100 ou eu dou 200. Menos que isso não dá. Eu dou minha vida aqui para vocês. E vocês não devem nada para mim, não. Se vocês praticar o que vocês estão aprendendo, eu estou feliz. E não precisa me dar nada não, tá? Não me dá oferta nenhuma não, porque aí oferta é Deus que vai mexer no você, se Ele quiser dar alguma coisa. Felipe, eu não quero dar para você não. Põe lá. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o meu provedor. Mas põe lá, ó. Põe lá. Se você tem se alimentado desse ministério, se você tem sido servido desse ministério, o mínimo que você deveria fazer era contribuir para que essa mensagem pudesse ser propagada. Querido, você percebe que eu não estou falando de valores? Não estou falando de valores. Quando a gente sai depois do culto e vai lanchar, quanto você paga a sua conta do lanche? Eu com meu filho e a Thaís, no mínimo é R$100. E a gente não consegue dar 10 no ministério, né? Na obra de Deus, né? O que será que tem aí? Avareza ou generosidade? Hoje, se você pudesse ficar em casa, que hoje você vai ouvir. Eu não falo disso, mas quando eu falo, eu vou falar a verdade. 1 Coríntios capítulo 9, versículo... 2 Coríntios agora, eu acho. Não, 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, do 3 ao 11. Já estamos acabando, tá? Semana que vem a gente continua. Semana que vem, traz mais gente. A minha defesa, Paulo falando da defesa, perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã? Aguenta aí. Sabe o que ele fala? Nós não temos direito de comer e beber. Sabe o que ele está falando? Gente, eu sou um ser humano, eu não posso sair para um lugar não, eu não posso ir para um restaurante. A gente acha que o pregador do evangelho tem que andar com aquela sandália lá, né? Sem nada, que nem um mendigo, né? E a gente fala que isso aí é humildade, não é? Você aprendeu isso aí no catolicismo, não foi?
Porque você acha que humildade é andar com roupa rasgada. E humildade não tem nada a ver com isso aí, não. Humildade é uma questão do seu coração, se ele é ensinável ou não. Eu já ensinei isso para vocês. É que a gente veio de uma cultura jesuíta, uma cultura católica, onde ensinaram que humildade é a roupinha. Oh meu Deus, está cheio de demônio desse jeito. Leais são as feridas feitas por aqueles que amam. Você precisa correr atrás. Você precisa ter homens e mulheres verdadeiros que te falam a palavra. Você acha que o pregador do evangelho tem que ficar pregando todo dia aqui, né? E você acha que ele trabalha por você ainda, né? Eu sei, ué. Ô, pastor Felipe, chamei ele para ir aqui, ele não veio. Ô, mas que negócio é esse? Eu oferto na vida dele, mas ele não veio. Ô, querido, deixa eu dar uma notícia. Eu não trabalho para você, eu trabalho para o Rei dos Reis. Eu sigo o Espírito. Tem gente que liga para mim e fala: Felipe, você não pode vir aqui? Eu nem atendo. Deus fala assim: não, deixa ele, vai para o próximo. Ele não, eu quero cuidar dele em outra área. E pode ficar bravo comigo, eu não vou te atender. Tem gente que Deus falou: você precisa servir aquela alma. E Deus fala assim: o coração dela não está pronto para você, para aquilo que você carrega. Não adianta servir. Entende? Eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma vida no Espírito. E eu não trabalho para o homem. Só que a mentalidade que as pessoas têm, e eu estou pregando para vocês e para o YouTube, para quem está ouvindo, a mentalidade religiosa que está no Brasil é que o pregador trabalha para o homem. Então eu tenho que fazer o que ele quer, eu tenho que usar a roupa que ele quer, eu tenho que ter o carro que ele quer. Continua, Paulo falando aqui, ó. E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, ó: você acha que nós não temos direito de comer e beber, de ter algum momento de prazer? E você acha que a gente não pode ter uma esposa? Uma mulher irmã, uma esposa? Não cai nesse engano que os padres falam lá, que não pode casar, que isso é uma mentira. Isso é um engano do diabo. Não é bíblico. A Bíblia fala que... Você já ouviu falar a palavra eunuco? Eunuco é uma pessoa que não se casou, que se conservou ali pura. A Bíblia fala assim que muitos nascem eunucos. Tem pessoas que já nascem que não têm desejo de se relacionar com outra pessoa. E tem pessoas, a Bíblia fala, e muitos se fazem eunucos por opção. Está entendendo? Agora, aqueles que decidiram não casar, eles não têm que obrigar as pessoas a um homem de Deus que não pode casar. Isso é engano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aí? Ah, mas você é pregador do evangelho, você não pode casar. Mentira. Olha o Paulo falando. Será que nós não temos direito de carregar uma mulher irmã, ou seja, de ter uma irmãzinha? Uma irmã Thaís? Eu posso ter minha esposa. Eu posso ter minha esposa. E eu amo minha esposa. Inclusive daqui a pouco vou lá para ver ela. Como fazem os demais apóstolos. Sabe por quê? Pedro era casado e tinha outros apóstolos casados também. E os irmãos do Senhor e Cefas, quando você lê na Bíblia Cefas, está falando de Pedro. Continua. Ou somente eu, é Paulo que está falando, ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Você sabe por que ele falou isso? Eu já vou encerrar aqui, semana que vem a gente continua. Porque o apóstolo Paulo foi enviado para os gentios. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu, certo? Ou seja, para o mundo. E os gentios não tinham a cultura de riqueza que Deus deu lá em Deuteronômio capítulo 8. Ou seja, os gentios não carregavam o princípio de honra por aqueles que levavam a palavra. Se você conversar com um judeu hoje e for um rabino na casa de um judeu, sabe o que ele fala para esse rabino? Rabino, que o senhor... Porque o rabino para o judeu é um enviado de Deus, que Deus estabeleceu. É um grande homem de Deus. E sabe o que ele fala, o judeu? O senhor está precisando do quê? Está com carro? Está sem carro? Como é que estão as suas necessidades? Fica tranquilo. Está sem carro? Mulher, pega aquele carro lá, dá para ele. É assim que funciona. E aqui no Brasil? Se o irmão tem dinheiro e Deus toca no coração e fala: oh, calma aí, vou te dar aqui um carrinho velho. Glória a Deus, aleluia! Dá um velhinho aqui. E se você vê um pregador com um carrão, o que você fala? Ladrão! Picareta! Porque você não tem
dentro de você um princípio de honra. E o apóstolo Paulo penou, porque o apóstolo Paulo foi enviado para os gentios, e o Pedro, Tiago e João, que é Cefas, foi enviado para quem? Para os judeus. E os judeus davam salário, não faltava nada, tinha tudo. Pedrinho aqui, aleluia, glória a Deus, aleluias. Eu fico imaginando. E Paulo aqui, ó, se você lê as cartas de Paulo, Paulo fala lá em Filipenses assim, ó, de todas as igrejas que eu passei, só vocês contribuíram comigo na questão de dar e receber. Pode ver ele lendo isso, nós vamos ler isso semana que vem. Porque Paulo foi enviado para um povo que não tinha uma cultura do céu dentro deles, uma cultura de honra, um princípio de honra. Para terminar, eu vou falar só isso. Olha o sentimento errado que você faz. Se tiver um pregador que tem um carrão e tiver um pregador que tem uma bicicleta, aonde que você vai colocar a sua oferta? Fala a verdade, sem mentir. Na bike. Sabe por quê? Na sua cabeça, aquele irmão é humilde. Você não deveria ofertar nas pessoas por aquilo que eles têm. Você oferta na vida deles segundo aquilo que eles carregam, segundo aquilo que eles carregam para entregar. Ou seja, quando você ofertar na vida de um homem de Deus, é por honra, é um sentimento de honra e gratidão. Semana que vem nós vamos ler isso. Honra e gratidão. Gratidão por quê? Porque um dia eles serviram a palavra para você. A igreja hoje tem um sentimento equivocado de ofertar, porque a igreja hoje, ela oferta com sentimento de necessidade. Olha, eu estava ofertando ali na vida do Felipe, mas agora ele foi para a cidade de Jardim, está morando agora num lugar bom, e ficou rico. Eu lembro, no meu início de ministério, Deus me soprou para a cidade de Jardim, e eu não tinha nada lá, e aí um dia uma irmã que ofertava lá, um valor bem basiquinho na minha vida, e ela parou de ofertar, mas era muito poderosa aquela oferta, e aí ela falou um dia para mim: Felipe, eu vou te falar a verdade, você mudou para a cidade de Jardim. Eu falei: ele está rico. Eu falei: filha, eu sou rico em Cristo Jesus. Mas está tudo bem, mas você não entendeu nada de oferta, porque você dá por necessidade. Ou seja, se o Felipe tem, eu não dou. Se o Felipe não tem, então eu dou. Se o Felipe está de carrão, está morando em casa grande, opa, esquece. Deixa eu te falar aqui, meu pai na fé, um dos meus pais, Dave Robertson, irmão Bernardo. Irmão Dave Robertson tinha um cara que andava com ele, eu falo que é o Beto. O Beto é esse cara. Estou profetizando sua vida, hein, Beto? Eu esqueço o nome dele. Esse cara era maravilhoso, cara. Eu vi ele 2 vezes quando ele veio dos Estados Unidos para cá, da América. E esse cara, ele cuidou do ministério do Dave. Ele era um conselheiro do Dave. Ele cuidava de todas as agendas do Dave Robertson, cuidava de finanças. Esse cara colocava $150 mil na conta do Dave Robertson para ele pregar o evangelho, cuidar da sua vida, cuidar de tudo que tinha, da vida pessoal dele. Eu acho que era o Bill, alguma coisa assim. Só esse cara arrumou 3 aviões para o Dave Robertson viajar. O diabo tentou matar o Dave umas 3 vezes, tentou quebrar uns 3 aviões. A gente brinca que o Dave Robertson quebrou uns 3 aviões pregando o evangelho. Você acha que esse irmão entendia o que era ofertar? Entendia. Quem que põe $150 mil na mão de um homem de Deus? Você acha que ele não teve parte com tudo aquilo que Dave fez? Teve. Mas esse cara sabia o que era evangelho. Então a gente tem um sentimento errado de ofertar. A segunda coisa, sentimento errado que a gente tem, é ofertar por serviços prestados. Eu já vivi isso. Eu lembro lá no início do meu ministério, quando eu estava servindo um casal, eles começaram a me ofertar. Falaram: Deus pôs no meu coração, ofertar na sua vida. Porque aqui no ministério, como é que a gente trabalha? Quem quiser ofertar lá, ali vai para a estrutura e vai para projetos sociais. O nosso a gente recebe de Deus. Deus toca no coração da pessoa, a pessoa ela fica livre para ofertar. E o que você colocar na minha mão, não mande o que eu tenho que fazer, porque eu sou responsável por aquilo que eu recebo, ok?
Ah, Felipe, uma vez uma pessoa falou para mim, eu vou te dar um dinheiro aqui para você passar no mercado, faz a compra. Eu falei, faz o seguinte, vai você, compra lá tudo que você quer comprar e dá para mim. Porque quando você não me traz, quando você diz o que eu tenho que fazer, você está me tirando o governo de ser cabeça da minha casa. Às vezes eu tenho uma conta para pagar, às vezes eu tenho que ofertar em alguém, às vezes... Querido, se você não quer fazer, não faça. Eu sou bem transparente, eu não quero ofertar na vida do pastor Felipe, eu sou meio desconfiado, eu não quero ofertar na vida do André, eu sou meio desconfiado, oferta lá, fica tranquilo lá. Quando a gente vai fazer o CNPJ agora essa semana, e quando fizer, a gente vai prestar contas para vocês, tá bom? Mas fique tranquilo, querido, o que entra na minha mão, o que Deus traz na minha mão, eu não devo satisfação a ninguém, tá bom? E eu não tenho obrigação. E quando eu servia as pessoas, eles começaram a me ofertar. Deus pôs no nosso coração, Felipe, a gente vai ofertar na sua vida. E quando eu parei de servir essas pessoas para servir outras pessoas, sabe o que aconteceu? Eles pararam de ofertar. Sabe por quê? Porque eles ofertavam com entendimento errado. Eles ofertavam como que por serviços prestados. Enquanto você está trabalhando para mim, eu estou te pagando. No dia que você parar, eu não oferto mais. Não entendeu nada, querido. Quando você oferta na vida de um homem de Deus, é um sentimento de honra e de gratidão. Se você não tem isso, não faça isso. Se você não quer ofertar, é melhor que você não faça. Mas sem esses dois sentimentos, querido, não faça isso. Semana que vem a gente continua? Valeu hoje? Então fecha o olhinho. Espírito Santo, muito obrigado, Jesus, por mais essa noite. Obrigado por ter nos ajudado mais um pouquinho a entender a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pelo privilégio do ofertar. Obrigado, Senhor, por essa prática espiritual, onde nós temos a grande oportunidade de ministrar a Ti, de ministrar a adoração a Ti, a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. E nós temos também a grande oportunidade de fazer amigos nos tabernáculos eternos. Obrigado pela oportunidade de honrar aqueles que presidem sobre a noiva. Obrigado pela oportunidade de matar a avareza dentro de nós. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Pode dar um abraço, irmão.